Meus irmãos, a paz de Jesus, peço aos irmãos que se inscrevam no canal e que curtam mais esse áudio e também ativem o sininho para receber as notificações. A palavra do Senhor diz assim, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 52, no versículo 31. Sucedeu, pois, que no ano 37º do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º, aos 25 do mês, que Evil-Merodach, rei da Babilônia, no primeiro ano do seu reinado, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, o tirou da prisão e falou benignamente com ele, e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele na Babilônia. Também lhe mudou as vestes da sua prisão, e Joaquim comeu pão sempre na sua presença, todos os dias da sua vida. Meus irmãos, a palavra fala acerca do rei de Judá, Joaquim, e como ele foi exaltado, tirado da prisão, e começou a ser bem tratado, até mesmo ter um tratamento especial da parte do rei da Babilônia, Evil-Merodach. Mas para a gente entender essa situação, a gente tem que contextualizar um pouquinho. O povo de Judá tinha sido levado cativo para a Babilônia, e devido a toda a apostasia dos reis de Judá e do próprio povo, o Senhor permitiu com que Nabucodonosor, rei da Babilônia, viesse com seu grande exército, tomasse a cidade e levasse ali todos cativos. E durante o período ali do cativeiro, o rei Joaquim, ele ficou cativo durante 37 anos, preso. Nabucodonosor, ele é substituído pelo seu filho, ele morre, seu filho Evil-Merodach começa a reinar em seu lugar. E no primeiro ano do reinado do seu filho, esse jovem rei, ele vai e manda tirar da prisão Joaquim, o rei de Judá, e começa a exaltá-lo. A palavra fala que tirou ele da prisão e falou com ele benignamente, e pôs o trono dele acima do trono dos reis que estavam ali na Babilônia. O que acontecia? Quando a Babilônia ela invadia uma terra, ela invadia uma nação, um país, ela tomava ali, normalmente, a nobreza, os reis, que fossem ali os detentores do conhecimento, os nobres, e os restantes, o demais, a população em si, ficava lá no local de origem. No caso aqui de Judá, ficaram lá em Jerusalém, lá no reino de Judá, passando por miséria, porque era uma coisa que eles levavam o que tinha de melhor, digamos assim, o rei e a nobreza, e começava a cobrar impostos altíssimos sobre aqueles que ficavam na terra de origem. Então existiam ali vários reis que tinham perdido suas batalhas contra Nabucodonosor, estavam ali escravizados, cativos, e o próprio rei Joaquim, rei de Judá, descendente do rei Davi, isso é importante ressaltar, ele estava ali naquela situação há 37 anos de aprisionamento, preso, cativo e preso, em cativeiro, mas aprisionado. Estava sobrevivendo ao cativeiro. Quando Evil-Merodach ele passa a reinar, ele vai dar uma ordem para que ele seja retirado da prisão. Ele começa a falar benignamente a Joaquim, exalta Joaquim, troca as vestes dele e Joaquim passa a comer o pão na presença do rei por todos os dias da sua vida. Foi algo maravilhoso. Mesmo naquela situação de adversidade, ele não voltou para Judá, ele não voltou para o seu reino, ele continuou lá cativo, porém ele não era mais um sobrevivente, ele passou a viver, a ter uma vida normal. E para nós isso é algo importante, porque nós sabemos que às vezes nós passamos grande parte do deserto, e muitos irmãos que estão no deserto, estão me ouvindo agora nesse áudio, estão sobrevivendo. Nós passamos grande parte do deserto assim mesmo, sobrevivendo, e não vivendo. Só que o Senhor, Ele quer que nós venhamos a viver. Ele não quer que a gente fique sobrevivendo apenas. Joaquim ficou 37 anos sobrevivendo, preso. Foi necessário que Nabucodonosor morresse, o rei Nabucodonosor, e seu filho Evil-Merodach reinasse no lugar dele, e o Senhor foi e inclinou o coração de Evil-Merodach, e ele exaltou Joaquim. Ele proveu ali as coisas para Joaquim, aquilo que ele precisava. Ele saiu de uma vida de sobrevivente, passou a viver. E deserto é para a gente viver. A gente não pode apenas sobreviver no deserto. Quem só sobrevive está a um passo de desistir. Está muito mais perto da porta de desistência do que quem está vivendo o deserto. Essa é uma realidade. Ele fez algumas coisas bem interessantes. Ele tirou da prisão. A prisão, com certeza, era um ambiente que consumia, que estava ali matando psicologicamente. Até a saúde de Joaquim talvez estivesse debilitada. A Bíblia não fala isso, mas a gente pode falar, porque as prisões lá não eram confortáveis, eram eram uns calabouços lá que se largava a pessoa como um bicho. Então ele saiu dessa situação de limitação. E às vezes o deserto é uma limitação. Nós sobrevivemos e sobrevivemos limitados financeiramente, limitados psicologicamente, limitados em todos os sentidos. É uma prisão, prisão é isso, limitação.
E ele retira essa limitação de Joaquim. Ele fala benignamente a Joaquim, ou seja, ter um parecer favorável, as coisas começam a fluir para Joaquim. O rei começa a favorecer Joaquim, e favorece de uma maneira tão grande que coloca o trono dele acima dos outros reis, que também estavam ali cativos. Ele começa a ser exaltado, em meio ao cativeiro. É quando Deus ele começa a trabalhar a nossa vida e a exaltar as outras áreas da nossa vida. É como se fosse assim, o bolo está no forno, que é a restauração, que é o que a gente busca. Mas Deus ele já começa a tirar alguns bolinhos, né, algumas tortas do forno para a gente e vai nos alegrando. A gente vai vendo a mão de Deus, o milagre, o agir dele, a providência. Né? Da mesma forma que Evil-Merodach não tinha obrigação nenhuma com Joaquim. Nenhuma. Joaquim poderia morrer na prisão, que seria absolutamente compreensível. Até para Joaquim. Ele era um rei que estava escravizado, que estava ali vassalo, sujeito, subordinado ao soberano da Babilônia, no caso ali, Evil-Merodach. Mas Deus ele vai lá e inclina o coração daquele homem. E Deus ele faz assim, ele começa a inclinar o coração de pessoas, abrir portas, abrir possibilidades onde não havia. Né? Uma outra coisa que ele fez, ele mudou as vestes de prisão de Joaquim. Joaquim há 37 anos vestia-se como preso. E aí as vestes dele são trocadas. Aquelas vestes antigas, o passado dele fica para trás. É quando o Senhor ele começa a trabalhar em nós a santidade, a nossa vida espiritual, a nossa intimidade, a nossa comunhão com Ele. As vestes da prisão, as vestes todo aquele sofrimento, né, do deserto, que a gente entrou no deserto, no início do deserto, da separação, isso tudo fica para trás. Fica para trás. As vestes de prisão são trocadas. Ele já não é mais um prisioneiro. Ele já não é mais tratado como prisioneiro. Ele passou a ter liberdade na Babilônia. Ele era uma pessoa comum, já passou a viver. Ele não era mais um prisioneiro na Babilônia. Ele ainda estava no cativeiro. Nós ainda continuaremos no deserto até o tempo determinado pelo Senhor. Mas não mais sobrevivendo ao deserto. E sim vivendo o deserto. A palavra fala que Joaquim comeu pão sempre na presença do rei, todos os dias da sua vida. E foi dado o alimento, o sustento. É tão maravilhoso quando a gente começa a ver a mão de Deus agindo. Às vezes nós somos até ingratos, né? A gente foca tanto na restauração que não consegue agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, que não é a restauração, porque deserto não é só para a restauração de casamento, de um relacionamento, do namoro, do noivado, não, deserto é uma restauração de vida. Então imagina a alegria de Joaquim, vendo quanto Deus estava sendo bom com ele, mesmo naquela situação, e ele não era merecedor daquilo não, irmãos, como nós não somos merecedores. Joaquim foi um péssimo rei. As obras dele foram obras terríveis. As atitudes que ele tomou, a heresia que ele viveu, todo o comportamento dele como rei, foi um dos piores reis. Mas Deus, a misericórdia de Deus alcançou aquele homem. E colocou um homem que o nome Evil, né, embora em inglês Evil significa maligno, né, e na língua dos caldeus Evil significa servo. Evil-Merodach significa servo de Merodach. Mas na verdade o Senhor transformou esse nome pagão, né, Evil, que significa servo, fez com que aquele homem se tornasse servo, né, da vontade de Deus, que era ali trazer um certo alento para o rei de Judá, Joaquim. Então ele se tornou servo da vontade de Deus, não mais servo de Merodach. Evil-Merodach. Quando Deus ele começa a cumprir a sua agenda em nós, em nossa vida, no deserto, todas as coisas elas estão debaixo dos pés do Senhor. A palavra diz, todas as coisas são sujeitas debaixo dos pés dele. E aí ele começa a fazer com que o deserto ele nos sirva. O deserto ele nos serve. É o deserto que outrora servia para nós, nosso entendimento era como se fosse apenas um juízo, né? Porque quando ele foi para o cativeiro, Joaquim, e o rei era Nabucodonosor, aquilo era só juízo, sofrimento e prisão. Mas aí Deus ele vai e começa a agir em favor, né? Ele muda o cenário e sai da sobrevivência para viver. E aí o rei Evil-Merodach, e Deus ele começa a favorecer a vida de Joaquim. É o que Deus ele quer fazer conosco. Deus ele não nos quer prostrado, não nos quer sobrevivendo de qualquer jeito, né? Levando a vida, empurrando com a barriga, deprimido, deitado numa cama, pensando a qualquer momento no pior. Não, ele não quer isso. Ele quer nos restaurar. Ele quer nos dar um lugar especial, levantar a nossa cabeça, como foi levantada a cabeça de Joaquim. Ele quer trocar as nossas vestes. Ele quer nos dar o pão, ou seja, o alimento cotidiano, uma porção para nós, para que não venhamos a depender mais de ninguém, mas só dele, para que venhamos a depender dele diariamente. É o que ele quer fazer conosco, e nos tirar, sobretudo, da prisão. Joaquim não voltou para Judá.
Não voltou. Ainda não era o momento do cativeiro de Judá, o cativeiro do povo de Deus acabar. Não. Mas era momento de uma exaltação. Mesmo em meio ao cativeiro. Mesmo em meio ao deserto. Ainda talvez não seja o momento da restauração. Mas já é o momento de Deus nos exaltar. Deus nos abençoar em outras áreas da nossa vida. Para que venhamos a viver melhor. Para que venhamos a atravessar de uma forma mais digna esse deserto. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz de Senhor Jesus.